simultaneamente no evento. Vou passar diretamente a fala para o Pedro Ramos Chagas do Labella, da Universidade Federal do Paraná. Vou moderar a discussão aqui do cantinho para eles terem mais espaço na mesa, depois o Arthur pode ir para lá, mais confortável. Então, Pedro, você tem a palavra. Obrigado. Gente, vamos lá. Queria agradecer muito a organização do evento, Paulo, João, acho uma ideia incrível. Eu sou leitor daqueles velhos colóquios da UERJ. Então, uma alegria estar participando aqui e tudo muito bem organizado, tudo muito bom. Eu vou direto à fala. Eu nunca imaginava que eu pudesse falar sobre isso tão de perto, com ele bem na minha frente, porque eu vou ver como é que a gente vai estabelecer uma interlocução aqui, porque eu parto de uma discordância frontal da sua relação especificamente com a ciência, da maneira como você abre o seu livro. Isso, é esse o livro? Esse, já estou só vendo a contracapa. Mas, ao mesmo tempo, nessas últimas semanas eu descobri que você compartilha interesses comigo, no seu trabalho na Academia de Ciências da Alemanha. Então, vamos ver como é que essa conversa se articula no final. Mas, enfim, vamos lá. O texto se chama Consciência, Complexidade e Terceira Cultura, e basicamente eu vou falar sobre cada um desses três tópicos e colocar o que eu entendo como sendo o estado da contemporânea da ciência, a ciência da natureza. Olha, vamos lá. Vou começar com um artigo que eu, por acaso, encontrei numa edição recente da Scientific American, escrito por um Mário Novello, que é um físico. Vou ler a citação dele. A natureza possivelmente ainda está em formação, não somente em processos e fenômenos, mas na constituição das suas próprias leis. Isso impõe limites no processo de generalização das leis físicas, substituindo uma configuração fixa, universal e atemporal, que sempre foi considerada uma hipótese natural. Essa mudança de atitude que uma nova descrição do cosmos faz surgir, leva a sustentar, de modo semelhante às teses de Marx e Engels, que toda ciência deve ser histórica. Só um físico. Bom, isso me lembra uma frase, uma citação, segunda citação do Marcelo Gleiser, ou Gleiser, eu nunca sei, também um físico, numa coletânea chamada What's Your Dangerous Idea, do John Brockman, que é um cara que eu muito admiro. E se nós pensarmos a ciência como uma narrativa, uma descrição do mundo que tem limitações baseadas na sua própria estrutura, são físico, verdade? Isso significaria que nós nunca seremos capazes de responder à pergunta sobre a origem do universo, porque ela presume que a ciência saiba explicar a si mesma. A nossa ciência é a nossa ciência e não algo universalmente verdadeiro. E isso não é ruim de modo algum, dado o que podemos fazer com isso. É ok não saber tudo. E me evoca um quadro, terceira citação do Immanuel Wallerstein, historiador, cientista político, sobre a ciência contemporânea. Terceira citação. Esses cientistas veem o futuro como intrinsecamente indeterminado. Eles veem o equilíbrio como exceção. Eles veem a entropia como algo que leva a bifurcações que produzem ordens novas e imprevisíveis a partir do caos. E concluem que a consequência da entropia não é a morte, mas a criação. Eles veem a auto-organização como o processo fundamental de toda a matéria. E expressam essa visão, substituindo a simetria temporal pela flecha do tempo, a certeza pela incerteza como pressuposto epistemológico, a simplicidade pela explicação da complexidade. Olha só, a ciência, autoconsciente das suas limitações epistemológicas, da importância do acaso na explicação dos processos naturais, da importância da metáfora e da narrativa na constituição dos modelos descritivos, do caráter muitas vezes hipotético das suas proposições explicativas. Ciência que abdica de dominar o futuro e sabe que desconhece muita coisa, e desconhece o que ela mesma desconhece. Essa é a imagem da ciência nas humanidades? Ou residimos ainda na crítica herdada de Adorno, de Heidegger, do romantismo? Uma ciência positivista, arrogante, confiante nas suas próprias fundações, a técnica como razão instrumental, a crítica à noção do progresso cumulativo do conhecimento, a defesa da poesia, do humano, da vida contra o desencantamento do mundo. A epistemologia da ciência hoje reconhece a sua condição poética, preservando a noção do Karl Popper, pela qual, sim,
há um domínio empírico de teste das proposições, onde a ciência progride, no entanto, como a democracia. A ciência evolui errando, melhora com seus erros, só melhora quando erra, melhora por errar. Vamos falar um pouco sobre essa epistemologia. Primeira palavra, consciência. Né? Eu fico vendo aqui, pensando no método do Steven Pinker, naquele livro do Que é Feito o Pensamento, quando ele começa a falar sobre palavrões, palavras tabu. Fala de palavrão aqui. Esse capítulo é sobre o enigma, eu só estou citando, esse capítulo é sobre o enigma do palavrão, o seu estranho choque e atração. Exploraremos as raízes biológicas dos palavrões, as áreas de experiência que dão origem a tabuísmos e as ocasiões em que as pessoas os empregam. Por fim, perguntarei por que temos a sensação de que essas palavras não são só desagradáveis, mas tabus, ou seja, porque o simples fato de ouvi-las ou lê-las já parece ser nocivo, para depois propor reflexões sobre o que devemos fazer sobre os palavrões. Uma citação curta do Pinker, o que você tem aí? Primeiro, o enigma do palavrão é o choque e atração que ele exerce, que tem raízes biológicas tratadas pela neurociência. São palavras que não podemos impedir de nos atingir, pois elas ativam a região mais antiga do cérebro, né, o cérebro reptiliano colado na medula, que é fonte de emoções primárias como o medo e a raiva. Quanto às áreas, a segunda coisa, as áreas de experiência que dão origem aos tabuísmos, esse já é o campo da semântica. Palavrões falam de sexo, morte, religião, grupos desfavorecidos, minorias, né? Excrementos e fluidos corporais, coisas das quais não falamos livremente. Terceira coisa, quanto às ocasiões em que as pessoas falam palavrões, é o campo da pragmática, do contexto social da experiência. O conteúdo do palavrão é uma carga emocional motivada por imagens que as pessoas preferiam não ter na cabeça. Como a percepção da fala é automática, por que os falantes tentam impor esse incômodo ao ouvinte? Aí, o analítico falando, né? Não há resposta única, porque ele fala de pelo menos 5 maneiras diferentes de usar palavrão. Cada uma com a sua pragmática própria, seu contexto de uso. Agora, por que temos a sensação de que essas palavras são tabus? Que o simples fato de ouvi-las parece nocivo? É uma pergunta para a psicologia. Palavrões incomodam não pelas palavras em si, mas pela atribuição de intenção ao falante. A sensação de ofensa vem do reconhecimento da intenção da fala. Por fim, as reflexões sobre o que devemos fazer sobre os palavrões são proposições políticas. Pinker não defende que o seu uso seja proibido, mas que seus efeitos sejam compreendidos, previstos, ok. Ponto não é a teoria do Pinker especificamente, nem falar de palavrão aqui. É só como ele coloca em um parágrafo: evolução, neurociência, semântica, pragmática, psicologia e política. O modelo de Pinker é baseado na continuidade ascendente entre o micro e o macroscópio. Cada nível de análise comporta seus próprios fenômenos emergentes que não podem ser analisados da mesma maneira, porque é óbvio. A análise do processamento neurológico do palavrão por si não revela nada sobre a pragmática do uso, que demanda conhecer o lugar da fala, a identidade dos falantes, o assunto em questão. Agora, cada nível pressupõe a atividade do nível inferior. A psicologia e a mente consciente pressupõem o processamento infraconsciente do cérebro. A pragmática da comunicação pressupõe a mente consciente. As condições macroscópicas da política e da cultura pressupõem os atos recursivos da comunicação interpessoal. Um nível pressupõe e leva ao outro. O micro e o macro são interconectados. E a cultura se processa e se transforma continuamente no nível das mentes individuais, que são estados emergentes das atividades infraconscientes do cérebro. No extremo, a cultura e a natureza, ao contrário do que aprendemos a acreditar, são indissociáveis, como diria o Bruno Latour já há muito tempo. Não há natureza e cultura, mas natureza-cultura. A nossa evolução biológica condiciona o nosso domínio do possível, as possibilidades da nossa cultura, da nossa ação, do nosso comportamento, da nossa imaginação. A neurociência tem sido particularmente ousada a propor explicações conscientes do universo humano, da análise do processamento neurológico da informação ambiental, a linguagem, a moral, a arte, a cultura, tudo é integrado, né, em explicações conscientes. Isso, série de autores. Acho a conversa para depois, mas só para colocar o ponto, consciência. Segundo ponto, complexidade. Tomar minha vodka aqui.
Não, só uma piada interna. O Éter fala que eu tomo água, porque eu falo como alguém toma vodka. Mas enfim. A natureza e o mundo social apresentam regularidades. Existe ordem no mundo. Mas a passagem do tempo produz transformação. Existe mudança e não estasa. Isso é o risco da cachaça. E existem finalidades. Existem telos nos processos de longa duração, que se dirigem a direções observáveis, privilegiam certos caminhos em detrimento de outros. Bom, o que é isso? Falando de ordem. A noção de complexidade propõe que toda ordem é uma estrutura emergente. A hierarquia funcional que a ordem impõe aos seus elementos não resulta de planejamento, mas é um estado emergente da própria história do sistema. Por isso, toda a ordem é transitória, sempre em processo maior ou menor de mudança, muitas vezes pela ação dos elementos que ela mesma coordena. A ação do tempo é não linear, marcada pelo acaso e pela variação dos processos no decorrer da sua própria continuidade. As coisas mudam, mesmo quando parecem continuar iguais. Isso vale para as espécies. As espécies estão em movimento, né? Todas as zebras parecem idênticas, mas elas são diferentes e toda zebra é diferente de qualquer zebra que já tenha existido. A espécie parece estável, mas a estabilidade é, no máximo, uma média estatística. O conjunto é estatisticamente parecido, mas individualmente diferenciado. Diferença que pode aumentar ou diminuir em certas circunstâncias. A mudança no contínuo, diferença na repetição. Mas também é certo que a mudança segue padrões que permanecem estáveis na longa, às vezes na longuíssima duração. Há telos no processo que emerge do próprio processo de formação do sistema. A certa altura, um atrator interno sobressai como eixo de direcionamento dos estados futuros do sistema. Mas esse telos não é planejado por um criador nem previsto por ninguém. As funções do sistema emergem no seu próprio processo de estabelecimento. O desafio para o pensamento complexo nas humanidades não é pensar a sociedade sob essa perspectiva. Ordem e mudança, tempo não linear, teleologia interiorizada. Eu já vejo isso no Luhmann, no Wallerstein, Geoff Molken recentemente, Mangabeira Unger, o Robson e o Acemoglu, pelo menos na análise dos sistemas econômico no quadro institucional do Ocidente. O desafio é pensar a agência humana. Como fazemos as coisas imersos em ordens que nos antecedem e limitam o nosso campo de possibilidades. Mas essa limitação é kantoriana, pensando na teoria dos conjuntos do Georg Cantor. Não podemos tudo, mas podemos infinitas coisas. Literalmente, o infinito limitado de coisas, por mais paradoxal que isso possa parecer. As perguntas são: qual é o sistema de incentivos? Como anda a nossa capacidade imaginativa? Qual é o histórico de acumulação e inovação cultural acessível como memória externa? O que já se sabe se consegue saber? Quão flexível e variada é a ordem presente? As pessoas podem ter estímulos para fazer coisas ou não? Podem viver num mundo que as estimule a pensar coisas ou não? Podem ter acesso a muitas coisas já feitas, já pensadas ou não? Podem ter suas realizações aceitas em vários caminhos a seguir ou não, sabe-se lá. O negócio é que os mundos individuais podem ser maiores ou menores. E as pessoas vão se orientar ao longo das redes que elas encontrarem. Redes que elas reforçarão e modificarão em maior ou menor medida, consciente ou inconscientemente. Nesses processos individuais coletivos, não é como dissociar uma coisa da outra, de produção de mundo, a cultura é o grande e variado conjunto de informações que induzem comportamentos regulares macroscopicamente discerníveis. Eu gosto da proposição do Ernst Perger. Inovações culturais se disseminam como epidemias. Elas podem inocular muita gente ou se perder sem causar impacto. Por um lado, pessoas e instituições precisam inovar para se renovar para continuarem vivas. As condições ambientais são instáveis e alguma readaptação é continuamente necessária. Mas às vezes a inovação vem de maneira surpreendente, quando aparecem coisas que as pessoas gostam e querem e que são imprevistas de acordo com os estados anteriores do sistema, pelo menos para aqueles observadores. Quando você fala assim de samba, internet, cristianismo, marxismo, foram inovações imprevistas para a maioria das pessoas quando elas apareceram.
mas que de alguma maneira abriram possibilidades ou tornaram a vida mais interessante para muita gente. O que significa a palavra vida nesse contexto? Vida seria a capacidade de um sistema de combater a sua própria tendência natural à entropia. A vida é um estado improvável e transitório. A capacidade de combater a própria tendência à dissolução é o que caracteriza um corpo saudável, uma coletividade saudável, uma instituição, um país. Essa capacidade depende da qualidade da energia dos seus processos auto-organizadores, da sua autopoiese em sua complexidade específica, o que envolve, por exemplo, a alimentação no caso de um corpo e decisões políticas no caso de um país. Agora, esse não é, hipótese alguma, um conceito antropocêntrico de vida. Né? Seres humanos não são mais vivos do que nada. Esse conceito não associa à vida condições e capacidades que só os humanos têm. A gente vive um momento em que a pressão pelo respeito à vida não humana é grande e justa. Eu não estou querendo fazer pregação moral ou política, eu não sou vegetariano. Mesmo que o imperativo moral do respeito à vida não humana defina muito da sensibilidade política atual. O que me interessa é que conceitos antropocêntricos de vida se baseiam nas grandes diferenças culturais que emergiram da nossa mínima diferença biológica inicial em relação a outras espécies. Sim, é claro, processos prolongados de feedback permitiram que pequenas diferenças iniciais nos tornassem singulares. Mas as nossas diferenças são de grau, não de gênero. Não parece haver capacidade humana que não seja compartilhada, mesmo que embrionariamente, por outras espécies, incluindo a linguagem e o pensamento. E aí fica claro que a grande capacidade que a vida nos dá, a nós e a samambaias, tanto faz, é alterar o ambiente para torná-lo mais favorável à nossa própria permanência no mundo. Os biólogos chamam isso de criação de nicho adaptativo. E toda espécie viva faz isso. Mudar o ambiente para torná-lo mais adaptado a si. Isso é importante. O darwinismo atual é uma via de mão dupla. As espécies se adaptam às mudanças do ambiente, ok, mas elas mudam o ambiente para tornar o ambiente mais adaptado a elas, de acordo com valores que lhes são próprios, podem ser valores biológicos ou culturais. Então, vira isso aí. Agora, essa conversa redunda na terceira cultura. Eu já tentei colocar a terceira cultura em prática aqui ao falar indistintamente do mundo humano e do mundo biológico. É o terceiro termo da minha fala. É a defesa da semelhança e da compossibilidade de modelos analíticos aplicados a objetos pertinentes a níveis diferentes de análise, micro e macro, da célula a uma instituição humana, agora, cuja ontologia, supõe-se, pode ser descrita de maneiras compatíveis, problemas singulares, modelos compartilháveis. A terceira cultura é uma proposta de interlocução contínua entre as duas culturas, as humanidades e as ciências, apartadas desde o século XIX. Se o lugar modelo das humanidades é a biblioteca, o João César falou sobre isso uma vez na Mariana, o lugar modelo das ciências é o laboratório. E o negócio é que a biblioteca e o laboratório tradicionalmente não se encontram. Eles são regidos por oxímoros diferentes. A biblioteca fomenta a mistura de acúmulo e sincronização. É só sair no hall de entrada que a gente vê isso. Você tem acúmulo de informações sincronicamente dispostas. O laboratório fomenta outra coisa, é a mistura de confirmação e surpresa. O cientista é aquele cara que quer confirmar, Thomas Kuhn, ele quer confirmar coisas do experimento, mas a ciência avança quando as coisas dão errado. Agora, o campo está franqueado à discussão. A biologia busca o humano, a matemática adota o fuzzy e o não linear, as teorias de sistemas adotam o imprevisto, a física pressupõe a parcialidade da observação. As ciências se tornaram interpretativas. A consciência da própria incerteza e da condição provisória das suas conclusões estimula que os verbos mais comuns em escritos científicos sejam sugerir, indicar, propor e não ser. O verbo ser se tornou complicado. Os cientistas não andam dizendo que as coisas são desse ou daquele jeito, mas eles preferem formular coisas do tipo: as evidências sugerem que. Há uma curiosa humildade científica no ar. Só quando as coisas são consensuais, mesmo que a própria ciência saiba que a coisa é universal enquanto dura,
Só aí o verbo ser aparece. E eu não vejo muita passagem da ontologia para a deontologia, do ser para o dever ser. Eu vejo mais determinismo e dogmatismo nas humanidades nesse sentido que na ciência. Especialmente na análise ideologizada da política e da cultura. Os cientistas são obrigados a engolir os próprios erros, os humanistas não. É raro um humanista admitir que estiver errado em alguma crença anterior. Nós costumamos selecionar do real os elementos que se adaptam às nossas crenças e não deixar que o real interpele as nossas crenças. Mais problema. Certa pretensão que a gente tem a posição de árbitro, né, de boa consciência moral, é exercer a crítica como uma finalidade em si mesma, desconectada da ação prática. E eu acho que as humanidades se perderam ao permitirem que tanto conhecimento seja sugerido institucionalmente em bases especulativas sem fundamentação empírica. É comum encontrar colegas que manifestam ceticismo diante de noções como realidade, objetividade, agora que logo caiam em contradição quando defendem seus próprios pontos de vista da maneira mais dogmática. E há muita confusão entre conhecimento e ativismo, opinião, juízo político. Muitas vezes confundimos o verdadeiro e o bom, a ontologia, a deontologia, o ser e o dever ser, e a minha utopia é que o verdadeiro e o bom convivam. Mas isso não pode acontecer às custas de nenhum deles. Seja como for, na interlocução entre as duas culturas, a minha experiência pessoal é que quem estiver disposto à interlocução vai encontrar colegas da outra cultura dispostos ao convívio e ao compartilhamento. Não podemos ver competição e conflito onde eles não existem. A gente não precisa dessa posição defensiva diante da ciência. Essa guerra não está acontecendo. O quadro atual da ciência sugere que é um bom momento para voltarmos ao espírito do século XVIII e reaprendermos a compartilhar o campo intelectual com as ciências. Há uma boa oportunidade de interlocução no plano epistemológico que nos afastou no século XX. Sim, é difícil fazer nos anos 50 a hermenêutica do Gadamer e conviver com a matemática do Turing, mas não é difícil fazer conviver a narratologia com a psicologia cognitiva e a teoria da evolução. Já existe uma pós-graduação em economia evolutiva na UFPR, por exemplo. A evolução, a teoria do Big Bang são historicizadas, narrativizadas, especulativas. Há modelos e proposições da ciência que têm afinidades com as nossas disciplinas. É possível, então, praticar a transdisciplinaridade forte e parar de falar das nossas disciplinas em oposição às disciplinas deles? Terceira cultura, pura e simplesmente? Aí, nós temos que falar com os cientistas. É preciso ter interesse real pela ciência. Falar sobre a ciência sem trazer os cientistas para a conversa é como falar sobre as humanidades sem citar os humanistas. E muito da fala sobre as ciências nas humanidades fala sobre a ciência, mas não com a ciência. E não sequer uma ciência, vamos lembrar disso, esse próprio termo, a ciência, é equivocado. Falar que a geologia, a informática e a biologia são a mesma coisa, não, elas não são. Cada uma em seu nível de análise, cada uma com seus objetos e interesses diferentes, suas linguagens diferentes, maneiras de pensar, métodos e práticas. O difícil é encontrar linguagens comuns. Essa é a grande dificuldade. Linguagens que transitem através das disciplinas, isso não existe. Por isso eu vou terminar com uma nota pessoal. Eu acabo de cofundar o CET, né, o grupo de estudos transdisciplinares da UFPR, que conta com um novo membro, que é o Paulo Zé. E o prefixo é importante, o prefixo trans, ele não é banal. Não é um grupo multidisciplinar em que cada um produz pesquisa na sua disciplina e combina uma perspectiva disciplinar com outras perspectivas disciplinares. Não é um grupo em que as disciplinas interagem durante a pesquisa para reforçar o conhecimento das outras sob algum tipo de coordenação hierárquica de uma disciplina. É um grupo que pretende ser transdisciplinar, um projeto aberto que ninguém sabe o que pode ou deve ser, nem como realizar. É tentar pensar conjuntamente os problemas de maneira a eliminar as marcas disciplinares no tratamento das questões, em respeito à complexidade do real. As disciplinas acadêmicas limitam a complexidade do mundo, pois elas impõem aos problemas a sua própria maneira de observá-los.
Não queremos elaborar maneiras, nós queremos elaborar maneiras práticas de enfrentar essa limitação. Para lidar com a rotina administrativa da universidade, nós habitamos departamentos. Ai, ai, ai. Eu acho que muitos problemas da nossa produção de conhecimento nascem aí. Há uma sensação generalizada de que nenhuma disciplina alocada num departamento qualquer está preparada para lidar com a complexidade dos problemas que aparecem todo dia, mesmo que esses problemas supostamente sejam pertinentes a um campo específico. E nenhuma disciplina está preparada para julgar o campo do conhecimento a partir do seu prisma de observação. O mais interessante e motivador é que ninguém sabe o que fazer. A iniciativa exige imaginação institucional. A universidade coloca problemas, dificuldades, burocracias e pouco incentivo criativo. Então, sabendo da enorme agitação intelectual do Otmar Etter e das suas iniciativas nesse campo, e da sua simpatia, eu desculpo, por ideias desse tipo, depois de toda essa fala, e para explicar por que eu fiz essa fala nesse evento, eu encerro atipicamente com uma pergunta ao Etter, a todo mundo. Se nós não sabemos o que fazer, que utopias acadêmicas nós podemos ou devemos sustentar no diálogo entre as humanidades e as ciências? Que eu fico. Obrigado.